A Eu gente vou sabia. começar, eu vou começar a Esqueceu gravar. de pôr pra... Ah, agora sim. Peço desculpas que não estava gravando. Eu vou subir aqui o texto de harmonização, tá? Para a gente começar. Isso, para a gente começar, Opa, deixa eu e pôr aqui. depois tu rapidinho, tá? Vamos procurar fixar em 15, 20 minutos no máximo para a gente fazer a harmonização toda a aula, porque temos matéria de monte, gente. Então a gente precisa dedicar esse tempo, aproveitar o máximo do tempo que a gente tem. Pronto, gente, já Quem que está ficou de aí. ler? Ficou de ler, foi a Eliana. Isso. Então, vamos lá. O cego de Jericó, dizendo: Que queres que te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu veja. Lucas capítulo 18, versículo 41. O cego de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Informa-nos a narrativa de Lucas que o infeliz andava pelo caminho mendigando. Sentindo a aproximação do mestre, põe-se a gritar, implorando misericórdia. Irritam-se os populares em face de tão insistentes rogativas. Tentam impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica, aproxima-se dele e o interroga com amor. Que queres que te faça? À frente do magnânimo dispensador dos bens divinos, recebendo liberdade tão ampla, o pedinte sincero responde apenas isto: Senhor, que eu veja. O propósito desse cego honesto e humilde deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da vida. Mergulhados na carne ou fora dela, somos às vezes esse mendigo de Jericó, esmolando as margens da estrada comum. Chama-nos a vida, o trabalho, apela para nós, abençoa-nos a luz do conhecimento, mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. E quando surge a oportunidade de nosso encontro espiritual com o Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzindo-nos à indiferença, é muito raro sabermos pedir sensatamente. Por isso mesmo, é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas, porquanto não é preciso comparecermos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Basta lhe peçamos o dom de ver com exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas, com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. E aí, Encerrou. Eliane, o que você depreendeu dessa É, lição que foi lida, que possa nos Rosana, ajudar? vou dividir aqui o que eu pensei, né? Muitas vezes a gente realmente não enxerga, né? Não enxerga, a coisa está na nossa frente, a gente não enxerga e precisa ficar pedindo a todo momento a Deus, a Jesus, que nos faça clarear, né? Enxergar o caminho. Às vezes a gente não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda. Mas a grande questão aqui é aquilo que a gente está querendo ver, está pedindo para enxergar, é algo que vai favorecer alguém, que vai favorecer o próximo, que vai favorecer a sua família. É uma coisa egoísta, né? Só sua. Ela é uma coisa que realmente traz benefício para mais pessoas. Ela projeta de alguma forma a nossa evolução. Então, acho que a gente às vezes fica meio pedindo, 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 sem
ter os olhos para ver, né? De verdade, de sentir e entender o que é mais fácil perguntar, né? Do que interiorizar e sair andando, arriscando, aprender no caminho. Eu peguei isso, não sei se é isso, mas foi isso que eu peguei. Alguém discorda dela ou tem algum complemento a fazer? Até eu preciso mudar meu nome, gente. Eu tô como educador mesmo. Deixa eu tirar. Alguém discorda? Não discordo, mas eu vou complementar. Tá. É, Quem é você? Desculpa, não apareceu eu o sou nome. o Jauri. Boa Tá. noite Boa a noite. todos. Eu acredito também que existe uma mensagem subliminar, né, ou complementar em relação à superficialidade, às vezes, das coisas, dos desejos, do nosso pensamento. Muitas vezes a gente cria ilusões próprias ou em contextos da vida de que a gente precisa de mais, a gente precisa de bens, de dinheiro, de posses, mas na verdade o que a gente buscaria seria a felicidade, o amor, e a gente não consegue objetivar isso por diversas razões, né? Seja pela vaidade, pelo orgulho, mas o próprio cego, né, ele foi extremamente humilde e simples, né? De tudo que ele poderia desejar, ele desejou simplesmente ver, né? E muitas vezes a gente não se abre à possibilidade do raciocínio mais simples, né? Do amor, da doação, enfim. Então, só complementando a visão da colega. Uhum. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Estão todos É, fechados no mesmo caminho? não, eu gostaria de complementar, né? Alguma coisa, concordo Fala, com os Débora. dois colegas, Uhum. mas eu acredito que nós somos cegos que vemos às vezes e queremos ver o que queremos ver. E às vezes a gente precisa buscar essa visão de querer ver o que é realmente. Eu penso O que importa. que isso seria uma outra face do que ele quis dizer com o texto. Então, eu vou aproveitar e vou o gancho do que a Débora falou. Algum de vocês teve curiosidade de ir lá no capítulo 18 de Lucas, procurar de onde saiu esse texto? Ninguém? Eu Então não. a gente vai combinar que a Na partir de verdade, agora a gente vai começar a procurar, tá bom? Então vocês eu procurei. receberam o cronograma de aulas, a gente vai começar a mexer no Evangelho, mexer na Bíblia, tá? E é interessante porque Emmanuel nos ajuda a entender o texto, né? Com o versículo de onde saiu o texto, falando do cego de Jericó. Ele nos ajuda lá no Caminho Verdade e Vida, destrinchando um pouco para a gente, detalhando, mas é sempre muito interessante a gente buscar o contexto em que Jesus disse aquilo, né? Porque aí vai complementar ainda mais. Então, vou contar uma coisa aqui para vocês. Vamos lá em Lucas, tá? O capítulo 18 começa com Jesus falando de outras histórias, tá? Ele está falando contando histórias para os seus apóstolos, como ele costumava fazer, né? Ele não começa já com o cego de Jericó. E lá pelas tantas, aí ele vai viajar com eles de novo, e piriri, pororó. E aí ele diz que ele vai para Jerusalém. E que tudo que estava escrito, então, estamos subindo para Jerusalém, ou seja, ele está indo com os 12 para Jerusalém. E tudo que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá.
E aí ele começa a contar o que vai acontecer com ele. E ninguém entende o que ele está falando. Ninguém enxerga o que ele está falando. Ele fala que o filho do homem será morto e ele ressuscitará depois de 3 dias. É aí que está isso, gente. E eles não entendem. E aí ele emenda com a história do cego de Jericó. Tá? Será que aconteceu de verdade? A gente não sabe, né? Porque acontece na sequência. Aí não é colocado como se ele estivesse falando uma parábola, não. É como se ele tivesse encontrado na sequência, tá? Mas como Jesus não dá ponto sem nó, ele aproveita todas as oportunidades para passar algum ensinamento. Sei lá se o cego ia passar na frente dele naquele dia, né? Ou ele na frente do cego, mas ele talvez, né, faça com que isso aconteça para que ele possa passar também esse ensinamento para os apóstolos que lá estavam com ele. Tá bom? Então é sempre muito interessante a gente ver de onde saiu. Algumas vezes o Emmanuel nos pega com o pé atrás, né? No contrapé, vamos dizer assim. Não tem muito a ver, ele pega, ele pinça aquela frase e fala de outra coisa. Mas, de um modo geral, tem a ver com o local de onde foi tirado, tá bom? E até como um exercício, é bem legal de vocês buscarem antes, lerem o capítulo inteiro, não só aquela frase, não só aquele trecho que o Emmanuel pegou para nos ensinar, né? Tudo que a gente puder pesquisar, criar o hábito de pesquisar, o hábito da leitura do Evangelho, né? A gente está no curso Aprendizes do Evangelho, então é um hábito que a gente precisa começar a ter, tá bom? E eu vou passar a palavra para o Rodney, porque ele tem muita coisa para falar hoje, tá bom, gente? E vamos seguir o conselho aí do cego, pedir o que a gente precisa e que nós possamos enxergar nas entrelinhas, né? Começar a ver melhor, a compreender melhor os ensinamentos do Mestre Jesus. Opa, Tá com opa. você, Rodney. Vou até fechar meu microfone. Gente, boa noite aí. Em nome da Rosana, dou as boas-vindas para todos no Aprendiz do Evangelho 1, né, 2025. Vou fazer uma apresentação rápida que vocês já estão meio que carecas de saber o que eu vou falar, tá? Vamos lá, então. A nossa aula começa hoje, 11 de fevereiro de 2025, e vai até 2 de dezembro de 2025, tá bom? As aulas começam às 8 horas e terminam 9h45. Geralmente a gente vai abrir a sala de aula 7h30, 15 para as 8, tá? Quem tiver alguma dúvida e quiser conversar um pouco antes da aula, esse vai ser o momento, tá bom? Mas a aula começa às 8 horas, ok? Nós vamos ter do dia 27 de junho de 2025 ao dia 28 de julho de 2025, férias, também todo mundo já está com o cronograma. Com relação às faltas, continua a mesma coisa, 6 faltas consecutivas, reprova, 9 faltas alternadas, reprova, tá bom? Com relação aos questionários, nós temos um questionário pré-aula, um questionário de revisão. As respostas devem ser encaminhadas até uma hora antes do início da aula, vai ficar aberto. Então, vamos imaginar, semana que vem vai começar os questionários. Vocês vão ter os 5 questionários da minha aula, ok? E vão ter os questionários da pré-aula da Rosana. Aí, na próxima aula, são os 5 questionários da minha pré-aula e os 5 questionários da aula, da pós-aula da Rosana, tá? Eles vão ficar abertos até as... Só uma coisinha. A Pois não. gente vai mandar num só, tá? Só para não gerar dúvida. Serão 5 perguntas de cada 5 primeiras, a revisão, da questão 6, a questão 10 é da próxima aula, é a pré-aula, tá? Mas vai ser um questionário só. Então, são 5 perguntas para cada 5 pré-aula e 5 pós-aula no mesmo questionário, tá bom? As respostas escritas, que vai ser muito difícil, tá? Devem ser elaboradas com o entendimento do aluno em no máximo 5 linhas. Então, se a gente fizer algum questionário por escrito,
a gente espera que o aluno responda de acordo com as palavras dele, não que ele vá me transcreva o que está escrito no Emmanuel, o que está escrito no, no Evangelho segundo o Espiritismo, do Kardec, enfim, que ele responda com as palavras dele. O questionário de revisão e o que... lembre-se que a gente tem questionário de revisão, né? E se você responder menos que 70% dos questionários, você também reprova. Também não adianta querer responder de qualquer jeito, tá? Porque se a gente percebe que respondeu os questionários, mas a nota das respostas está ficando abaixo de 50, significa que o aluno não está aprendendo nada. Então, isso equivale a questionário que também não foi respondido. Por que eu estou dizendo isso? Porque já teve aluno que respondia os questionários de qualquer jeito, então ele mandava e a gente começou a ver que eu e o professor da época, que ele estava respondendo só para responder. E tem que responder, né, com uma margem de acerto acima de 50%, ok? Quais são os livros que a gente vai seguir, basicamente? A gente vai seguir como livro de harmonização o livro do Chico Xavier, lá que ele psicografou, que é do Emmanuel, né? Caminho, Verdade e Vida. E a gente vai seguir também uma Bíblia, que é a Fala Bíblia. pro papai que acabou a folha aqui. Acho que alguém aí podia desligar o microfone, por gentileza, tá? Vou fechar os microfones, quem precisar falar, aí abre, tá bom? A gente vai, então, seguir o livro de harmonização, Caminho, Verdade e Vida, e a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia que a gente segue neste curso. Mas eu tenho outras Bíblias, posso seguir? Sim, pode. Mas a maioria dos entendimentos que a gente vai esposar, que a gente vai passar, vem dessa Bíblia de Jerusalém, que eu vou falar daqui a pouquinho algo a mais dela. Por hora, a gente só está dando a introdução dos livros que a gente vai seguir. Aqui também são os livros de leitura obrigatória com avaliação. Nós temos 3 livros. O primeiro, Caminho de Luz, do Emmanuel. O segundo, Boa Nova. E o terceiro, Há 2000 Anos. São esses 3 livros que a gente vai ler. O primeiro livro vai ter prova no dia 6 de maio. O segundo livro é prova dia 29 de julho. E o terceiro livro, a prova é dia 28 de outubro. Eu gostaria que todos prestassem muita atenção nesse segundo livro. Olha a data da prova, 29 de julho. A gente vai sair de férias e volta dia 28 de julho. No dia 29, a gente inicia o curso com uma prova. Eu vou repetir. No segundo semestre, quando a gente voltar de férias, não é a aula, igual a gente está fazendo aqui. Já entra dando a prova do livro Boa Nova. Então, prestem muita atenção nessas datas, tá? 6 de maio é o livro A Caminho da Luz. 29 de julho, dia depois que termina as férias, voltou de férias já com prova, que é o Boa Nova. E no dia 28 de outubro, Há 2000 Anos, ok? As provas, 20 questões de múltipla escolha. Você tem que responder todas as questões, cada questão vale 0,5. Isso daqui é chover no molhado, é proibido colar. As provas, elas são diferentes para quem tem pessoas da mesma casa que estão fazendo o mesmo curso do Aprendizes de Evangelho 1, 2025, então vai ter prova A e B. Exatamente, está na mesma casa, um escolhe fazer a prova A e outro escolhe fazer a prova B. No dia da prova, você pode consultar o livro que você leu, então, há 2000 anos, a prova 2000 anos, pega o 2000 anos, boa nova, pode pegar o livro e consultar, ou você pode consultar um resumo que você fez, tá? Você não pode colar, abrir, ficar ligando para alguém, olha, você já fez a prova, né? Na segunda, já, me passei as respostas. Isso não, tá bom? As provas, elas são obrigatórias, e você tem a primeira prova, que é a prova teste, 20 questões, cada uma valendo meio. Se você perdeu a prova teste, você vai fazer a prova escrita, que são 10 questões discursivas, tá? Se você faltou também na prova escrita, infelizmente você está reprovado. Por isso que a leitura dos 3 livros é obrigatória. E a forma que eu sei que você leu, que você aprendeu, que você tirou pelo menos 5 em cada leitura, em cada livro, é tendo que fazer a prova, ok?
A escala de atividades, todo mundo já está também careca de saber. Começamos com a oração inicial. Geralmente, no início da aula, a gente vai pedir para um aluno se candidatar. Fazemos depois a harmonização, que é a leitura do livro, né? Caminho, Verdade e Vida, de um capítulo. Todo o programa, o cronograma, já indica quais os capítulos que a gente vai ler em cada aula. Depois nós temos as vibrações e, por último, a prece final. O cronograma, a Rosana já passou para vocês no WhatsApp. Eu estou passando aqui de novo na aula, tá? Aqui está o cronograma completo da aula. Então, basta você pegar esse cronograma e ler, seguir ele. A gente vai seguir ele religiosamente. Nós também temos o regimento interno, que ele fala muito das questões das redes sociais. Então, vocês não vão ver professores do GEMB, eu, a Rosana, fazendo qualquer tipo de comentário em rede social que tenha algum tipo de chacota, algum tipo de viés político, tentando puxar sardinha para esse ou para aquela pessoa, para esse ou para aquela doutrina. Não. As comunicações vão ser sempre objetivas. E a gente espera também que o aluno siga esse padrão, tá? Por último, a gente vai ter as aulas, elas serão, como a Rosana já meio deixou claro, começamos com a harmonização, um aluno lê, explica, abre-se a palavra para os demais alunos falarem o que eles também entenderam, o professor, então, que não for dar a aula, ele explica um pouco do texto e depois passa a palavra para o outro professor, que é o que vai dar a aula aquele dia. Para a gente saber qual é o professor que vai fazer a harmonização e qual é o professor que dá aula, basta lá olhar o cronograma, ok? Durante a aula, vai ser muito difícil nós abrirmos para perguntas, porque são aproximadamente 75 alunos, quase 80. Então, se cada um quiser fazer uma pergunta, que cada pergunta demore 1 minuto, a gente vai ter 75 minutos de pergunta, fica difícil. O que a gente vai fazer? Conforme eu for falando, ou conforme a Rosana for falando, vocês vão fazendo as perguntas por escrito. E aí o professor que não estiver ministrando a aula, ele já vai respondendo. Alguma pergunta que seja de cunho mais geral, para todos, ou que é uma dúvida mais recorrente, vocês vão ver que a cada momento eu vou parar a aula, perguntas, e aí a Rosana vai me falar, tem essa pergunta, ou não tem pergunta nenhuma. Então as perguntas elas vão ser concentradas por escrito, e o professor que tiver coadjuvando, ele que vai ou já respondendo as perguntas, se for uma pergunta muito específica do aluno, ou ele é uma pergunta que todo mundo está tendo essa dúvida, ele já vai deixando aquela pergunta de lado. A hora que eu falar, tem perguntas, Rosana? Aí ela fala, tem tais perguntas, tá bom? E se mesmo assim sobrou alguma dúvida, lembre-se que a gente vai abrir a aula, a próxima aula, 7h30, 15 para as 8. Então, o aluno que continuar com a dúvida, ele pode entrar esse período anterior à aula e fazer a pergunta, tirar a dúvida. Também a gente tem os e-mails, tem o WhatsApp, que o aluno também pode entrar em contato conosco para fazer a pergunta. Eu respondo as perguntas, fiquem sossegados, a Rosana também. Eu vou responder agora por mim, eu demoro muito. Às vezes eu sei a pergunta, mas eu estou com afazeres, não consigo responder na hora, ou através do e-mail, mas elas são respondidas todas, tá? Para não ficar com nenhuma dúvida. Até aqui, gente, alguma dúvida? Deixa eu pôr aqui. Agora pode fazer a pergunta oral. Vou responder por mim também. Eu também respondo, viu, gente? Quem me procura no WhatsApp sabe que eu respondo. Às vezes demora um pouquinho, tem dia que eu tô no Gembe o dia inteiro. Algumas pessoas já sabem, eu moro fora de São Paulo, hoje eu tô em São Paulo, fico aqui de terça para quarta, que são os dias que eu trabalho no Gembe. Tô aqui desde ontem, aliás. E às vezes eu tô na estrada, tô voltando para casa. Então, eu posso demorar a responder só no dia seguinte. Geralmente eu respondo no mesmo dia, tá bom? Mas a gente vai procurar sanar as dúvidas todas aqui no grupo para facilitar, pelo mesmo motivo que o Rodney falou, né? Se os 78 resolverem mandar mensagem para a gente no Zap, a gente não vai fazer mais nada. Então, a gente vai procurar resolver na sala de aula, tá bom? Mas se ficar alguma coisa pendente, pode procurar que nós vamos responder sim, com o maior prazer, tá bom?
Então, vamos É lá. Eu queria isso. perguntar algo. Eu queria perguntar, quando eu estava no Mediúnico, as provas não eram online, eram feitas lá no Manuel Bento. A pergunta é, as nossas provas serão online? Sim, todas as nossas provas serão virtuais, online. A gente vai mandar o link com as perguntas, aí você vai ter o prazo, geralmente, se não me falha a memória, é 1 hora. Aí abriu, pode começar, aí responde, é assim que é feito. E aí a correção também, como são provas múltipla escolha, já sai praticamente na mesma semana, se não no mesmo dia, a nota, tá? Se o aluno perdeu, aí vai combinar comigo e com a Rosana uma data para a prova escrita. A prova escrita ela não tem um dia específico, então a gente combina com os alunos que perderam. A prova escrita são 10 questões múltipla escolha, o aluno responde elas também online, manda para nós, aí vamos supor que eu corrijo primeiro, depois eu dou as notas, passo para a Rosana, ela corrige. Se as notas estiverem batendo, ótimo. Se não estiver batendo, a gente para, senta e vê, olha, você deu 10 para essa pergunta, eu dei 10 plus. Vai ser 10 plus ou vai ser só 10? Aí a gente discute o que o aluno merece. É mais ou menos assim, tá bom? Mais alguma dúvida, Iris? E tinha alguma coisa que eu ia falar sobre a prova. Ah, este ano, como o Aprendizes 1 está concentrado na terça-feira, terça-tarde e terça-noite, a gente consegue provavelmente liberar as notas logo no dia seguinte, tá? Como o ano passado tinha Aprendizes 2 na sexta e na terça, a turma da terça tinha que esperar a turma da sexta fazer a prova e só recebia as notas no sábado. Mas vocês provavelmente receberão na quarta-feira, logo no dia seguinte, tá? Beleza, gente. Pode antecipar a data da prova, se porventura não puder fazer naquele dia? Não, Pode fazer Não. um dia não antes? pode. Infelizmente, não, pelo menos no regimento, não lembro de ter nada nesse sentido. É, só Porque depois. é sempre depois. Faz primeiro a prova teste. Ah, não pude fazer? Beleza, então a gente vai fazer a prova escrita e combina uma data. Aí faz depois, então. Faz Tá bom. depois, tá? Lembre-se que, mesma coisa dos outros cursos. Você tem a nota da prova e depois a gente vai ter duas aulas sequenciais de discussão do conteúdo do livro. O aluno tem que participar dessas aulas. Cada participação do aluno ele ganha 5 pontos. Participou nas 2 aulas, 10. Aí você pega a nota que você teve, soma com as duas e divide. Então você tirou 10. Participou das 2 aulas, 10 com 10, 20. Divide por 2, sua média é 10. Ok? Você tirou 8 e participou das 2 aulas, 10 com 8, 18. Divide por 2, sua nota aumentou, 9. Você tirou 10 e participou só de uma aula. 10 com 5, 15. Divide por 2, sua média caiu, 7,5. Para passar, você tem que ter uma nota 5. Se você tirou abaixo de 5, você reprova. Tudo bem? Nossa, parecia agora ditatorial, né? Se você tirou abaixo de 5, você reprova. Vocês estão reprovados. Né? É isso. Mas as provas são muito simples. Faz Quem parte. lê, e principalmente porque, ainda que vocês tenham dúvida sobre uma questão, se você ler o livro, você sabe onde está aquela questão. Basta ir lá no meio da prova e você pode colar diretamente do livro. Vamos seguir, então, a gente começar com o conteúdo hoje mesmo da aula. E como a Rosana disse, a gente tem muita coisa para falar, tá? Então vamos lá, gente. Vamos falar sobre o plano da aula de hoje. A gente vai falar sobre o povo hebreu, é a primeira parte da aula. Depois a gente vai fazer uma introdução ao estudo da Bíblia, noções gerais. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as traduções da Bíblia. E por último, a gente vai falar sobre a visão espírita da Bíblia. Quando a gente fala de formação do povo hebreu, introdução ao estudo da Bíblia, é sempre noções gerais, gente. Não dá para a gente, num curso de 1 hora, que eu vou começar a falar agora, falar de toda a história do povo hebreu. Não tem como. Então, o que a gente vai dar são pinceladas, noções principais, mas não que a gente tenha pretensão de esgotar o assunto, tá? Longe disso. É só para a gente ter uma noção. Daí porque o termo noções gerais, ok? A formação do povo hebreu. Quando a gente estuda a formação do povo hebreu, para fins de facilitar o aprendizado, você pode dividir essa formação
em 3 partes. Você tem o período dos patriarcas, o período dos juízes e o período da monarquia. Então começa o estudo, começa o estudo da formação do povo hebreu pelo período dos patriarcas. E o primeiro patriarca do povo hebreu foi Abrão, tá? Abrão é considerado o patriarca do povo hebreu. Todo mundo vai descender de Abrão, ok? O Abrão, ele morava numa cidade chamada Ur. Ele vai sair de Ur junto com a família dele, com o pai, vai parar numa cidade de Harã, e a Ur fica na Mesopotâmia. Ele vai andar lá pelo deserto, vai subindo, subindo, vai chegar em Harã. Lá em Harã, ele vai conhecer a esposa dele, né, que vai ser a Sara. Lá em Harã, vai morrer o pai de Abraão, que chama Terã, e Abraão, então, vai receber uma mensagem da espiritualidade para que ele saia de Harã, que é com H, tá? E venha para Canaã. E ele já vai vir para Canaã casado com a Sara, ok? Então, a rota de Abrão, ele sai de Ur e vai para Canaã. Isso pelo vale do rio, que fica, o Canaã, né? Fica no vale do rio Jordão, tá? O Abrão, ele é importante porque ele vai fazer a aliança dos hebreus com um Deus único. E por que isso é importante? Porque na antiguidade, a gente está falando de algo há 2000 séculos antes do nascimento de Cristo. Na antiguidade, você tinha a ideia de vários deuses. Você não tinha ideia de um Deus único, de Deus único que fosse mais abstrato. Ao contrário, nessa época existiam vários deuses, existia um Deus na natureza, existia um Deus nos objetos. Então você tem uma situação bem diferente no povo hebreu. Eles já acreditavam em um Deus único. E isso, quando os senhores estudarem no livro A Caminho da Luz, fica mais claro porque os hebreus eles já tinham essa intuição de Deus único, porque eles são degredados lá de Capela. Tá? Então, no livro A Caminho da Luz, fica mais claro o porquê este povo, já na antiguidade, acreditava num Deus único. E quem faz essa aliança entre esse Deus único e o povo hebreu é o patriarca Abraão. Inclusive, uma passagem na Bíblia que, para Abraão demonstrar a fé que ele tinha nesse Deus único, ele até promete sacrificar o seu filho, o Isaac, para demonstrar a lealdade e a confiança que ele tinha nesse Deus único. Isso está lá no Velho Testamento, ok? Aqui eu fiz um mapa que a gente consegue ver Deixa eu pegar aqui e pôr aqui a apontadora laser, que a gente consegue ver o caminho que o Abraão fez. Ele saiu aqui de Ur, a gente está aqui na Babilônia, andou, veio aqui para Harã, tá? De Harã ele vai descer para Canaã. Entenderam? Então ele faz esse percurso aqui todo, ó, até ir para Canaã. Esse foi o caminho que o Abraão fez, ok? Como eu já disse, deixa eu tirar aqui não estou conseguindo pôr. Desculpa, gente, cliquei errado aqui. Cadê aqui o mapa? A gente vai voltar. Agora sim, eu vou tirar para não ficar chato. O Abrão, ele teve vários filhos, mas nos interessa aqui 2 filhos, o Isaac e o Ismael, ok? O Ismael, ele vai se estabelecer com o seu clã, com a sua tribo, lá no deserto da Arábia, e vai formar a tribo dos ismaelitas. O Isaac, ele vai prosseguir no patriarcado de Hebreu em Canaã. E o Isaac, ele vai ter 2 filhos, Esaú e Jacó. A só título de curiosidade, Esaú e Jacó é até o nome de um romance de Machado de Assis. Esaú e Jacó. Esaú e Jacó são gêmeos, mas quem nasceu primeiro foi Esaú. Então, por ele ser o primogênito, ele que seria o responsável por seguir no patriarcado. Mas ele acaba abrindo mão
Alguns historiadores dizem que ele foi enganado, outros dizem que ele não queria. Fato é que o Esaú abre mão para o Jacó. E o Jacó é quem acaba sendo o patriarca, é quem acaba sucedendo ao Isaac no patriarcado do povo hebreu, ok? O Jacó, ele teve um sonho, ele teve vários sonhos. Ele tinha premonições, e essas premonições eram por meio de sonhos. Num desses sonhos, ele luta contra um anjo, passa a noite inteira lutando contra esse anjo e ganha a batalha. E quando ele ganha essa batalha, em sonho, esse anjo diz que ele vai mudar o nome dele de Jacó para Israel. Por isso que alguns começam a falar, o povo hebreu, os israelitas, os judeus, daqui a pouco a gente vai chegar também porque o termo judeu é usado. Mas o Jacó, devido a esse sonho, quando ele venceu no sonho esse anjo, falaram, então seu nome agora vai ser Israel, ok? Então Jacó Posso só também, fazer pois não, pode um falar. apontamentozinho? Só para ficar um pouquinho mais claro, gente. Houve já lá atrás uma dissensão, né? Uma briga aí. Por isso que cada filho, os dois principais aí, o Isaac e Ismael, foi para um lado. Ismael era filho de Abraão com a escrava Agar, tá? Não é filho dele com a esposa dele. Então já tinha aí uma pequena contenda, né? Ele não era um filho legítimo. Abraão não tinha filho até então e acabou tendo Ismael com a escrava, que a própria esposa sabia, né? Ofereceu para que ele tivesse um filho, e depois a esposa gesta o Isaac. Só um parêntese. Então já tem uma briga aí lá de trás, né? Para quem tenta entender, né, o que acontece até hoje naquela região do mundo, dizem que os árabes, né, são os descendentes de Ismael, tá bom? Palestinos e tal. Gente, então Fecha. Jacó, né, que vai seguir o patriarcado de Abraão, né? Lembre-se, Abraão, Isaac e Jacó. O Jacó, ele vai ter 12 filhos. E ele vai dividir Canaã entre esses 12 filhos. E isso vai gerar o que a gente chama foi muito rápido. Isso vai gerar o que a gente chama as 12 tribos de Canaã, as 12 tribos do povo hebreu, ok? Essas tribos, elas vão ter o nome de cada um dos filhos de Jacó. E só vai ter uma exceção que eu já vou falar, tá? Qual será o nome dessas tribos? Ruben, Simeão, Judá, Zebulon, Iscar, Dan, Gade, Aser, Naphtali, Benjamim, Levi e José. Preste atenção que Levi, deixa eu pegar aqui, Levi e José, eles vão acabar não tendo tribo. Por quê? Porque Levi vai ficar como responsável pela parte dos ritos de Deus, dos ritos da religião dos hebreus. Então, ele vai transitar por todas as tribos. Ele em si não vai ter tribo. E o José, que foi um filho, era o filho mais novo e foi vendido primeiro como escravo, foi lá para o Egito. Depois que ele faz pazes com o irmão, ele acaba morrendo, ele acaba não assumindo nenhuma dessas tribos. Então, a tribo do Levi e do José acaba indo para os filhos do José. Então, essas tribos passam a ser Manassés e Efraim, que seriam, então, não filhos de Isaac, mas sim, de Isaac não, desculpa, de Jacó, mas sim netos, tá? Então, quando a gente fala das 12 tribos, que é dos filhos, tem que só prestar atenção aqui no Levi e no José, porque as tribos de Manassés e Efraim
Na verdade, os dois são filhos de José, portanto, seriam netos, né, de Jacó, e o Levi acabou não tendo tribo porque ele ficou responsável pela parte religiosa dessas tribos, então ele transitava por todas elas, ok? Vamos seguir. Aqui a gente tem o mapa das tribos do povo hebreu, tá? Aqui Asher, Naftali, Zebulon, Iscar, Manassé, Efraim, Dan, Simeon, Judá, Ruben, Benjamim, enfim, todas essas tribos, as 12 tribos estão aqui nesse mapa. É um mapa que foi feito com base que os historiadores dividiram Canaã para ter essa ideia de como foi a divisão de poder. Quando houve essa divisão de poder entre os filhos, acabou uma grande seca nessa região de Canaã, fazendo então com que essas 12 tribos dos hebreus, eles migrassem para o Egito. E aí eles migraram para o Egito. Isso acontece mais ou menos em 1677 a.C., tá? São datas assim que a gente coloca e não tem uma precisão exata, ok? O Jacó, ele acaba morrendo lá no Egito, em 1660 a.C. Com a morte lá do Jacó, você vai ter uma situação em que os hebreus vão ficar lá meio que sobre o jugo, sobre o poder dos egípcios. E isso vai demorar aproximadamente 430 anos, até que vai vir o nascimento de Moisés, que vai promover a liberação do povo hebreu do jugo dos judeus, ok? O Moisés, ele seria neto de Levi, que seria um dos filhos de Jacó. Então, o Moisés seria neto de Levi. A mãe de Moisés, sabendo da ordem que o imperador dos egípcios deu, que queria matar todos os primogênitos, ela acaba tentando salvar Moisés, colocando ele no rio. E uma princesa egípcia acaba achando Moisés nesse rio e cuida dele como se fosse um filho egípcio. Daí porque Moisés é educado na cultura egípcia, embora seja hebreu. Moisés, então, conhece todos os mistérios da cultura egípcia, Moisés é ensinado dentro da cultura egípcia, mas acontece uma situação em que ele acaba matando um egípcio no palácio e ele tem que fugir. Ele faz essa fuga, então, para o deserto, por onde ele vai ficar aproximadamente uns 40 anos, tá? Lá no deserto, ele descobre, então, suas raízes, que ele pertence ao povo hebreu, e ele volta, então, agora, já que ele recebe essa missão da espiritualidade, ele volta para libertar o povo hebreu do jugo dos egípcios. E aí, nessa fuga dos hebreus do Egito, o imperador do Egito não concorda, acaba mandando o exército egípcio atrás dos hebreus, aí aquela passagem lá em que abre o Mar Vermelho, os hebreus passam por ali, depois, na hora que os soldados egípcios vão atrás deles, o mar fecha e todos são tragados pela água desse Mar Vermelho. Isso é uma passagem do Velho Testamento bastante conhecida. Moisés leva seu povo para o deserto, o povo hebreu vai ficar 40 anos vagando pelo deserto antes de conseguir voltar para a Terra Prometida, e a Terra Prometida nada mais é do que Canaã. Lembre-se que Moisés não consegue entrar na Terra Prometida, tá? Moisés morre antes do seu povo ingressar na Terra Prometida. Quem vai suceder a Moisés,
que é uma escolha dele, Moisés, é Josué. Josué, quando Moisés já está velho, está prestes a morrer, ele escolhe como seu sucessor Josué. Josué assume a liderança dos hebreus, e com a liderança de Josué que os hebreus retomam ou retornam a Canaã. E aqui a gente também tem uma divergência entre os historiadores. Alguns entendem que foi uma luta, outros entendem que não teve luta nenhuma, que o povo hebreu foi migrando sorrateiramente, foi se enfiando em Canaã. Canaã, quando viram, já era a maioria. Então, uns entendem que houve lutas armadas, alguns historiadores, outros entendem que não houve luta armada, que foram entrando em Canaã, foram morando, foram se reproduzindo, e a hora que viram, já era a maioria da população. Com o retorno dos hebreus do Egito para Canaã, nós encerramos o período do patriarcado e entramos no período dos juízes, que vai de 1250 a.C., aproximadamente 1030 a.C., tá? Juízes eram homens reconhecidamente honestos das tribos que formavam lá os hebreus, recrutados nessas tribos, os quais uniformizavam as leis e julgavam as questões enviadas por cada tribo. Em outras palavras, esses juízes, eles não têm a ideia que a gente tem hoje de juiz. Eles, na verdade, faziam esse papel de juiz, mas eles eram líderes políticos, religiosos e militares. Eles que mantinham e unificavam e dirigiam as tribos de Israel, as tribos dos hebreus, tá? Esse que era o papel dos juízes. Cada tribo tinha uma assembleia de anciãos composta por cerca de 50 chefes de família, ok? Nós vamos ter o período da monarquia. Como vai começar esse período da monarquia? O último grande juiz que nós tivemos foi Samuel. Ele foi o último grande juiz. Percebam que o período dos juízes é um período relativamente curto, de 1250 a 1300, dá aproximadamente aí 200 anos que durou o período dos juízes. O último dos juízes, e que ele é considerado um dos maiores juízes, é Samuel. Quando Samuel morre, tá? Ele vai indicar como o monarca, o rei dos hebreus. Ele vai primeiro indicar um rei que não vai dar certo, tá? Esse rei, o povo não gosta dele. Então vai ser indicado um segundo rei por Samuel, que é o Davi. Aquele Davi contra Golias, ele que vai ser então o primeiro monarca dos judeus, o primeiro rei dos judeus, ok? Davi, que é o mesmo Davi que lutou contra o Golias, que derrotou Golias, ok? Davi, ele vai fazer uma monarquia, um reinado, se preferirem, bastante prolífico. Ele vai unir e fortalecer o território das tribos, das 12 tribos, ele vai colocar a diplomacia, as tradições políticas em primeiro lugar, ele vai fazer um verdadeiro império. Ele era considerado um rei bastante justo e todos os tributos, impostos que eram pagos, ele revertia em favor do povo. Ele era bastante reconhecido e amado. Davi vai ser sucedido por Salomão, que é considerado o mais sábio de todos os reis da terra. É Salomão que vai construir o templo de Jerusalém. Tá? Salomão, ele vai reinar no período que ele reina, há bastante prosperidade, ele é considerado um rei bastante justo. Quando Salomão morre, há uma divisão das 12 tribos. Salomão morre e o seu herdeiro não assume as 12 tribos. Há uma divisão dessas 12 tribos em duas grandes tribos ou em dois grandes estados. Quais seriam esses?
você vai ter o reino de Israel, formado pelas 10 tribos do norte. Quais são essas tribos do norte? Ruben, Simeão, Zebulon, Iscar, Dan, Naphtali, Gade, Asser, Efraim e Manassés. O líder ou o rei deste reino de Israel vai ser o Jeroboão, e a capital desse reino será Siquém, ou Siquém, tá? E vai ter o reino de Judá, que vai ser composto pelas tribos do sul, ok? Que são as tribos de Benjamim e Judá. O rei deste reino de Judá vai ser Roboão. O Roboão é filho de sangue de Salomão, e a capital deste reino de Judá será Jerusalém. Daí porque o povo hebreu passa a ser chamado ora de os israelenses e ora os judeus. Por quê? Porque quando houve essa divisão, quem estava no norte passou a ser israelense. Quem estava no sul passou a ser judeu, porque era do reino de Judá. E os filisteus, que eram um dos maiores inimigos dos hebreus nesta época, eles se referiam a esse pedaço de terra, tanto o reino de Israel quanto ao reino de Judá, eles se referiam a ambos como Palestina. Então, quando você ouviu o termo Palestina, isso vem lá dos filisteus, que eles entendiam que nessa época, embora houvesse uma cisão entre os hebreus, o reino de Israel e o reino de Judá, para eles era considerado, eles continuavam considerando inimigos, eles tratavam eles como palestinos, tá? Aqui a gente tem um mapa dos reinos de Israel, a capital aqui, Siquém, e do reino de Judá, que fica aqui no sul, cuja capital aqui é Jerusalém. E os filisteus, eles entendiam que tudo isso daqui era considerado para eles Palestina, tá bom? Por isso que a gente tem esse nome até hoje da Palestina. Opa, desculpa. Bom, quando há essa divisão, obviamente, os hebreus ficam enfraquecidos e não demora muito para que comecem a cair o poder dos hebreus. Então, em 722 a.C., o reino de Israel é submetido ao poder dos assírios. Os assírios tomam esse reino. Então, o reino de Israel já não tem mais poder. Agora, os assírios que mandam. O reino de Judá ainda continua existindo. Todavia, em 597 a.C., Nabucodonosor conquista tanto o reino de Israel quanto o reino de Judá. Agora os hebreus estão sob o poder de Nabucodonosor. Tá? Em 538 a.C., os hebreus eles passam agora ao domínio dos persas. Depois, em 322, eles passam ao domínio dos macedônios. Em 62, eles passam, então, ao domínio romano. E o Cristo vai nascer quando os hebreus estão sob o poder do Império Romano. Tendo em vista esse monte de situação que nós tivemos, ora secas, ora brigas, ora conquistas de outros povos, os hebreus, eles sempre tiveram o que a gente chama de diáspora, que é a dispersão. Então, os hebreus, eles não estão concentrados num único local, eles estão dispersos por vários locais do mundo, e isso começa lá na Antiguidade. Então, a dispersão dos hebreus começou com a deportação deles pelos reis assírios e babilônicos. Também no Egito se estabeleceram comunidades hebraicas. Nos primórdios da era cristã havia hebreus na Síria, Ásia Menor, Pérsia, Grécia e Itália. Então, em decorrência dessas invasões, dessas brigas, dessas secas, os hebreus, que agora a gente sabe por que ora são chamados de israelitas, ora de judeus, o porquê dessa diáspora, dessa dispersão, deles não estarem como um povo unido num único território físico, tá? Essa, gente, é a breve e sintética história da formação do povo hebreu.
que é importante para nós, porque eles eram um povo que acreditavam no Deus único. Rosana, a gente tem alguma dúvida aí dessa questão, dessa parte? Surgiu uma única pergunta, eu respondi Beleza. ali pelo chat mesmo, mas vou até colocar aqui pergunta e resposta. Foi perguntado se Josué, por que que ele foi o indicado por Moisés, se ele era filho de alguém assim importante, vamos dizer assim, aí na descendência, né, da tribo dos filhos de Abraão. Mas não, quer dizer, era, mas não tão ligado. Ele era filho de um homem chamado Num, que pertencia à tribo de Efraim, tá? Ele foi indicado por Moisés, ele foi, na verdade, colocado por Moisés à frente do povo hebreu pelo jeito dele mesmo, por ser um homem correto, honesto, seguir a mesma linha de Moisés, não por filiação, mas por ser um homem, vamos dizer assim, em quem Moisés confiava deixar a liderança do povo. Foi pela própria liderança que ele tinha também sobre o povo hebreu ali naquela situação, para poder terminar, vamos dizer assim, a obra de Moisés e levá-los, enfim, de volta ao território que era deles. A terra Foi só prometida, essa pergunta que surgiu. Canaã. Gente, então vou prosseguir, tá bom? Vamos lá? Então agora a gente vai para a segunda parte da aula, né? Lembra que a gente tem um programa lá, ó, que a gente está seguindo? E agora a gente vai falar um pouquinho, sobre a Bíblia, a visão geral da Bíblia, tá? Vamos lá. A Bíblia, ela se divide em dois grandes livros. Você tem o Velho Testamento, que vai lá de Abraão, vai até antes, né, de Abraão, fala do início, da formação da terra, fala do dilúvio, vem, até o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Com o nascimento do Cristo, começa então uma segunda parte, um segundo livro da Bíblia, né, que a gente chama de Novo Testamento. Então, o Velho Testamento, basicamente, ele trata da questão do povo, dos hebreus. E o Novo Testamento é quando há o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Quando a Bíblia, né, surge, ela não vem encadernada, encapada, igual a gente tem. Ela, na verdade, papiros que se escreviam. A ideia de hoje é a gente ter capítulos e versículos da Bíblia para facilitar o estudo e o entendimento foi uma conquista relativamente recente. Um clérigo inglês chamado Stephen Langton, está aqui ó, com esse nome, desculpem a pronúncia, não é tão boa, ele dividiu a Bíblia em capítulos. Isso foi no século 13 depois de Cristo, tá? 1400 para frente. Então ele dividiu a Bíblia em capítulos e isso facilitava o estudo da Bíblia, ok? Posteriormente, no século 16, um impressor que fazia a impressão da Bíblia, Robert Estienne, ele resolve além dos capítulos, resolve dividir a Bíblia em versículos, que é hoje o que a gente segue. Então, a Bíblia, tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, ele tem o capítulo, que é um número maior, que eu estou aqui circulando, e ele tem os versículos, que são esses números menores. Aqui é o Langton que criou, e aqui foi, os menorzinhos, foi o Estienne. E por que eles fizeram isso? Porque isso facilitava o estudo da Bíblia. Que hora que a gente estava discutindo algum texto bíblico, basta você indicar o capítulo e o versículo do texto que a gente está estudando. Então, Mateus, capítulo 17, versículo 12. Todo mundo vai para o capítulo 17, versículo 12 e consegue se achar. Hoje a gente teve o texto de harmonização. E lá, esse texto se baseou no Evangelho de Lucas. Então, lá está o capítulo e o versículo da onde se partiu para ter esse texto. Isso foi uma criação recente, uma criação moderna, porque antigamente não existia capítulo e versículo. Você tinha, eram papéis escritos,
feitos por homens que viveram naquelas épocas e transmitiram os conhecimentos, ok? Bom, o Velho Testamento, os doutrinadores, historiadores, estudiosos entendem que ele surgiu 1500 a 450 antes de Cristo. Ele é composto por 46 livros. Alguns desses livros são escritos em hebraico, outros são escritos em aramaico. Basicamente, o Velho Testamento relata a aliança entre um Deus único e os hebreus até o nascimento de Jesus Cristo, tá? O Velho Testamento, ele pode ser dividido em Pentateuco, que é a Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Vou insistir, o Pentateuco, que é a primeira parte do Velho Testamento, é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O Pentateuco é a Torá dos judeus, tá bom? Então, quando a gente fala da Torá, é o Pentateuco. São esses 5 primeiros livros. Depois você tem no Velho Testamento os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther, 1 Macabeus, 2 Macabeus. E depois você vai ter os livros proféticos e sapiensais. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miquias, Naum, Abacuque, Safonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, tá? Eu vou falar um pouquinho só de cada livro. Vamos começar do Pentateuco. O que fala a Gênesis? Ela faz uma narrativa simbólica da origem da criação do universo, da terra e dos seres que a habitam, tá? Então ela começa, e fez-se a luz, tá? E aí, a partir daí, ele começa a falar que foi criado o mundo em 7 dias, depois descansou, descansou Deus, e ele vai falando dessa criação, de como surgiram os seres que habitam a terra, fala que no começo tudo era o caos, aí depois teve ordem, e assim vai. Depois da Gênesis, a gente tem o segundo livro do Pentateuco, que é o Êxodo, que narra os episódios da libertação do povo hebreu após a escravidão. Aqui está um erro, desculpem, é povo hebreu, tira esse D, tá? Do povo hebreu após a escravidão de 400 anos no Egito. Segue-se o Levítico, que é um livro que trata sobre leis, sobre assuntos diversos, como os hebreus devem se portar na religião, na saúde, no cometimento de crimes, tipo de penas que vão sofrer. Então, Levítico é um livro que trata de condutas do dia a dia dos hebreus e as consequências se não seguir o que está nessas obras, o que está, né, nesses livros, tá? Nessas ordens que o Levítico traz. Depois do Levítico, você tem o livro Números, que relata parte da história da peregrinação dos judeus no deserto e informações que eles realizaram um censo nesse período. Sabe o número de homens, de mulheres, a idade, quem podia fazer parte do exército, quem não podia, enfim. E por último, você tem o Deuteronômio, que são os discursos lá que Moisés fez ao povo hebreu, exortando sua história, objetivos, ele relembra os 10 mandamentos e outras leis editadas e a necessidade, né, do cumprimento e da obediência dessas leis. Então, esse Deuteronômio é o final já, quando o Moisés dá um testemunho de tudo que ele passou, de tudo o que ele viveu. Okay? Esse é o que a gente fala sobre o Pentateuco. Depois você tem os livros históricos, Josué, que fala da terra, da provisão e sua distribuição pelas tribos, livro dos Juízes, história dos judeus sob o governo dos juízes, livro de Samuel, fala sobre os reis Saul e Davi, história de Salomão, e Esdras, volta do exílio de um grupo de judeus. Aqui eu estou dando uma versão do que cada livro, mais ou menos, né, os livros históricos do que eles tratam. Como o próprio nome diz, eles vão tratar da história dos hebreus. E, por último, nós temos os livros sapiensais,
ou livros doutrinais, que seriam os livros que indicam um caminho que deve ser seguido pelo homem de bem, qualquer que seja a forma de apresentação, né? Se em forma de cânticos, se em forma puramente de ordens, esses livros eles são sempre norteadores, eles sempre indicam condutas morais que devem ser seguidas pelos hebreus, por aqueles que estão lendo a Bíblia. E por último, nós temos os livros proféticos, que são aqueles livros feitos pelos profetas da antiguidade. Esses livros geralmente registram os acontecimentos que iriam ocorrer no futuro, previstos pelos profetas dos hebreus. Aqui eu pus uma imagem do profeta Isaías, que é um dos principais profetas dos hebreus, porque ele que fala do nascimento de um enviado de Deus para a libertação do povo dos hebreus. Do povo dos hebreus, não, para a libertação do povo hebreu, tá bom? Esses são os livros, um resumo do Velho Testamento. Lembrando que o Pentateuco, né, que são aqueles 5 primeiros livros que eu expliquei, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, é a Torá dos judeus. Agora a gente vai falar um pouquinho do Novo Testamento. Ele é composto de 27 livros, a maioria escrita em grego, e um dos livros é escrito em aramaico, tá? O Novo Testamento ele narra o nascimento de Cristo, o Ato dos Apóstolos e o Apocalipse. Você tem no Novo Testamento os Evangelhos. Evangelho, já vou explicar daqui a pouquinho, significa boa nova. Você tem 4 evangelhos no Novo Testamento. Você tem o Evangelho de Mateus, que o nome dele é Levi, tá? Depois que, quando vai haver a tradução, que ele vai ser o Mateus, o Evangelho de Marcos, de Lucas e o Evangelho de João. O Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas é chamado Evangelho sinótico, porque eles são evangelhos muito parecidos. Se você colocar os evangelhos desses 3, um do lado do outro, e for pegar o que cada um escreveu no seu evangelho, vão ver que as histórias, a ordem cronológica é muito igual. Por isso que eles são praticamente um igual ao outro, um resumo do outro, por isso que eles são chamados sinóticos. Já o Evangelho de João é um evangelho mais espiritual. Por quê? Porque ele é um evangelho feito para falar sobre Cristo, não sobre o Cristo do prisma dos milagres que fez, das perseguições que sofreu, não, mas um Cristo sobre um prisma, como eu posso dizer para vocês, um Cristo sobre um prisma mais espiritual, sobre um prisma mais das verdades do espírito, das verdades do além-túmulo que ele procurou trazer para nós. Não só os ensinamentos morais, mas os ensinamentos que vão além dessa vida terrestre, os ensinamentos que estão mais direcionados ao além-túmulo, ao plano da espiritualidade, ao plano da erraticidade. Por isso que o Evangelho de João é considerado um evangelho mais espiritual, porque traz uma visão do Cristo, não sobre o prisma de um Cristo encarnado, mas sobre o prisma de um Cristo que quer ensinar para os seus discípulos as verdades do Espírito, as verdades do mundo espiritual, as verdades da erraticidade, ok? Depois você tem no Novo Testamento os livros que a gente chama de pós-ressurreição, né? São os Atos dos Apóstolos, Romanos, Epístola 1 aos Coríntios, Epístola 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, cartas aos Tessalonicenses, Epístola 2 aos Tessalonicenses, carta 1 ao Timóteo, carta 2 ao Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, primeira epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro, primeira epístola de João, segunda epístola de João, terceira epístola de João, Judas, e o último, que é o livro profético do Novo Testamento, que é o Apocalipse, ok? O Novo Testamento, gente, ele não foi escrito por Jesus. Isso tem que ficar muito, mas muito claro para a gente que vai estudar a Bíblia. Cristo não deixou
nenhum texto escrito. Todos os textos que nós vamos estudar foram feitos por seus discípulos, quando estou falando do Novo Testamento, tá? Foram seus ensinamentos orais que os discípulos pegaram e colocaram no papel, tá? Esses ensinamentos podem ter sido falados pelo Cristo ou esses ensinamentos podem ter sido deixados pelo exemplo que o Cristo fazia, por aquilo que ele pregava, pelo que ele ensinava, pela forma como ele se portava, ok? O Novo Testamento, ele engloba os evangelhos. Evangelho significa boa nova, é uma palavra de origem grega, ok? São 4 evangelhos, como eu já disse: Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem uma passagem do livro do André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, capítulo 26, que eu achei muito importante trazer para essa aula de hoje. O Evangelho, ele não está falando aqui, o André Luiz, da Bíblia como um todo, tá? Ele está sendo bem específico, porque, veja, a Bíblia ela tem Novo Testamento, Velho Testamento. O Novo Testamento tem 4 livros, que são os Evangelhos. Ele está falando especificamente desses 4 livros. Ele fala assim: o Evangelho não é um livro de um povo apenas, mas o código de princípios morais do universo, adaptado a todas as pátrias, a todas as comunidades, a todas as raças e a todas as criaturas, porque representa, acima de tudo, a carta de conduta para a ascensão da consciência e imortalidade, na revelação da qual nosso Senhor Jesus Cristo empregou a mediunidade sublime como agente de luz eterna, exaltando a vida e aniquilando a morte, abolindo o mal e glorificando o bem, a fim de que as leis humanas se purificassem e se engrandeçam e se santifiquem e se elevam para a integração com as leis de Deus. Em outras palavras, quando a gente estuda os evangelhos, as verdades que ali estão, as condutas que ali são pregadas, nós não estamos estudando apenas um manual que vai nos trazer a felicidade no planeta Terra. A gente está estudando um manual de conduta espiritual que vale para todo o universo, gente. Isso é de uma profundidade muito grande. Então, quando a Rosana fala, olha, você vai ler o texto de harmonização, pega o Evangelho, vocês vão ver que a maioria dos textos está baseada nos Evangelhos. Leia o trecho do Evangelho, da onde foi escrito aquilo, para você se situar, para você bem aprender. O Evangelho, os evangelistas, eles têm uma importância muito grande. Alguns deles conviveram com o Cristo diretamente, outros não, tá? O Mateus e o João conviveram diretamente. Já o Marcos e o Lucas não, tá ok? O Lucas, o evangelho dele é muito baseado no que o Paulo vai explicar para ele daquilo que ele aprendeu com os demais apóstolos. Tudo bem? Rosana, temos alguma dúvida aí? Surgiu uma pergunta que eu confesso que não soube responder, porque eu nunca ouvi isso. Ela ficou de me passar o link, inclusive. Quem foi que perguntou? Fui a Priscila, Aham. se a gente sabe alguma coisa sobre o fato de estarem retirando passagens importantes nas impressões mais recentes da Bíblia. Eu nunca ouvi isso. Eu Ela disse também que nunca já ouvi leu isso sobre daí. isso e ficou de passar um link. Eu Nunca não. ouvi. Eu não. A gente, desculpa. O que a gente sabe é que, e que vocês devem saber também, né? É que nem tudo todos os textos fazem parte da Bíblia, né? Lá atrás, nos primórdios da Igreja Católica, a gente vai falar isso depois, né? Católico significa universal, né, gente? Então, a Igreja Católica foi fundada, estabelecida para que se tornasse uma igreja universal, profetizando nada, professando o cristianismo. E essa igreja, né, lá atrás,
estabeleceu quais os livros fariam parte da Bíblia, por N questões, né? Aqueles que não contradiziam muito o que se chegou, aqueles que tinham mais coerência um com o outro, e etc e tal, acabaram ficando e outros ficaram de fora. A gente sabe que existem os evangelhos apócrifos, né? Conheço alguma coisa de alguns, tem histórias muito interessantes nos apócrifos, tem outras que talvez não, meio sem pé nem cabeça, mas talvez eu que não entenda também o que está ali. Talvez seja algo mais profundo que eu não alcancei, mas tem muita coisa legal também. Mas não fazem parte da Bíblia, isso a gente sabe. Agora, textos que fazem parte da Bíblia estariam sendo retirados, eu realmente nunca ouvi, mas a gente vai procurar pesquisar para trazer para vocês. Eu Já que foi também, levantado, a gente vai tentar descobrir. eu também nunca ouvi essa situação, mas como eu disse, a gente segue aqui a Bíblia de Jerusalém, tá? E por que a gente segue essa Bíblia? Porque ela é considerada a mais completa e ela foi feita uma tradução por vários teólogos, não só da Igreja Católica. São teólogos muçulmanos, teólogos judeus, teólogos cristãos, teólogos espíritas. Então, são vários estudiosos da Bíblia que se uniram para tentar fazer uma tradução dela de forma mais isenta possível, sem buscar E puxar ela passou por sardinha para menos um lado ou para o traduções outro. também, né? Tá? Ela Exato. passou por menos traduções, Então é né? por isso que a gente segue ela. Agora, essa questão de estarem suprimindo trechos da Bíblia eu nunca vi. Tá? O que a gente vai falar um pouquinho é que quando há uma tradução da Bíblia, isso pode deturpar o seu sentido. Daqui eu vou falar disso daqui a pouquinho, tá? Quando há traduções da Bíblia, mas que estariam omitindo trechos, eu nunca vi. Eu vou prosseguir então, Rosana, que aí acho que aí a gente já, a parte aí, já falou. Opa. Bom, agora a gente vai falar, seguindo o plano de aula, a gente vai falar dos textos bíblicos, da linguagem desses textos e das traduções desses textos, tá bom? Vamos lá. Como eu já disse, a Bíblia é uma coletânea de livros escritos no decurso de centenas de anos em várias línguas: hebraico, aramaico e grego. Não foi escrito por Deus e tampouco por Jesus. A Bíblia é um texto sagrado que foi escrita por espíritos encarnados que usaram a linguagem que eles dominavam na época que eles escreveram estes textos. Então, na época, dominava o aramaico, esse texto foi escrito em aramaico. Dominava o hebraico, foi escrito em hebraico e, mais recentemente, alguns textos, principalmente do Novo Testamento, em grego, que era tal qual o inglês de hoje, o grego era a língua do passado. Todo mundo que sabia duas línguas tinha a língua natal e o grego, isso no passado, tá? A Bíblia ela sofre várias traduções, mas tem duas que são as mais importantes. A primeira tradução, alguém chamou de tradução dos 70 ou tradução Septuaginta. Por quê? Porque esta Bíblia ela foi traduzida para os hebreus que não dominavam mais a língua deles. Muitos hebreus, lembra que eu falei da diáspora? Muitos hebreus saíram de Canaã, foram para outras regiões e aprenderam outras línguas e não dominavam mais o hebraico, não conseguiam mais ler em aramaico, não conseguiam entender os textos. Então resolveram fazer uma tradução para esses hebreus que estavam espalhados pelo mundo, para que eles, que já dominavam o grego, pudessem entender os textos sagrados. Essa primeira tradução foi feita por 70 anciãos hebreus, considerados os mais preparados, e por ser 70, ela ficou conhecida como Septuaginta ou a tradução dos 70. Na verdade, foram 72 hebreus, né, que entendem de teologia, entendem dos textos, que a traduziram. E eles traduziram ela do hebraico e aramaico para o grego. Isso fez com que as verdades dos textos bíblicos pudessem, então, chegar a esses hebreus que já não dominavam a língua original, ok? Depois dessa...
Deixa eu seguir. Essa tradução é uma tradução do Antigo Testamento para o grego, feita entre 200 a 300 a.C. Ela foi destinada, né, à comunidade judaica. Ela foi feita no Egito, foi destinada à comunidade judaica, que não mais entendia o texto bíblico em hebraico. Tá bom? Depois dessa tradução, vai vir uma outra tradução feita do grego para o latim. Essa tradução foi feita por São Jerônimo. Uns falam em 383 depois de Cristo, outros falam em 400 depois de Cristo. Vai depender do historiador que você pegar, tá bom? Essa tradução da Bíblia para o latim, feita por São Jerônimo, ela ficou conhecida como Vulgata. Por quê? Porque ela, usando o termo, ela vulgariza a Bíblia para todos, porque o latim passa a ser, no Império Romano, a língua de todo o Império. Então, à medida que você tem uma tradução da Bíblia em latim, ela meio que populariza o texto bíblico. O que deixa também ela bem popular é que os nomes dos personagens da Bíblia, eles foram latinizados, eles foram traduzidos para a língua latina. Então, Levi passou a ser Mateus e outros nomes idênticos. Tá? Então, a Vulgata, ela foi uma tradução feita por São Jerônimo em 383 depois de Cristo, ou 400 depois de Cristo, depende do historiador que você estiver lendo. Essa tradução tornou-se o texto oficial do cristianismo, a tradução que a Igreja Católica impôs como a tradução que seria seguida pelos cristãos, pelos católicos cristãos da época, e a partir desta Vulgata, a partir dessa tradução para o latim, é que houve traduções para as outras línguas que derivam do latim. Aí a gente pode pegar o francês, a gente pode pegar o espanhol e outras línguas. Português, é a partir dessa Vulgata que a Bíblia, então, se torna popular e todos começam a entendê-la, a estudá-la e a lê-la. Tá? Essas são as duas traduções mais famosas da Bíblia. Qual é o problema da tradução de um texto antigo? A tradução, principalmente... Eu estou ouvindo a sua fala bem esquisita, meio robotizada. Será que é o meu Não, o meu computador? também Tá tá, ruim Ou pra mim está também. saindo? tá ruim mesmo. O meu Eu também está também. ruim. O meu também está Eu ia cortando. interrompê-lo por causa disso. Eu acho que talvez esteja caindo lá, Aqui estava tranquilo. Deixa eu ver aqui. meio Voltou a instável. passar. Pode Tá voltar ao último slide. Está falhando bastante a sua voz, Rodney. Aqui, pior que os conhecimentos aqui, eu não sei o que faço para melhorar. A gente que estava indo. Melhorou? Continua ruim. Será que se você sair e entrar de novo, melhora? Deixa eu ver, vou tentar fazer isso. Aquele que está Então, gravando. Rod, Não sei se se vai Parar gravar. de você tiver, gravar. Se você tiver com o celular com carga, você pode ligar o roteador dele. Eu estou pelo roteador do meu celular. Melhor do que talvez deixa o meu celular também. Se eu tirar a minha imagem, será que melhora? E aí? Dessa sugestão. Melhorou o som? Fala um pouquinho. Não, não o melhorou, som? não. Não melhorou? Continua igual. Não. Melhorou muito pouco, quase nada. Acho que agora está melhor, mesmo falando mais alto. Melhorou? Não, tá igual. Ixi, Maria. Não. Eu vou tentar sair e vou tentar entrar de novo, tá bom? Espera um pouquinho. Vou sair e entrando de novo. Para a gravação, né? E depois põe para gravar de novo.